Vamos então abrir a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 1, versículo 2, irmãos. Diz a Escritura Sagrada, vamos ler a palavra do Senhor. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras. Amém. Eu vou ler o primeiro e o segundo, para nós pegarmos aqui o que Paulo está falando, né? Que aqui é uma continuidade. Diz assim o primeiro: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta manhã do dia do Senhor, e esse momento tão especial que é o culto da ceia. Vamos participar do pão, do vinho, lembrar da cruz de Jesus, mais ainda com este elemento. E nós pedimos, Senhor, abençoa este momento da pregação, falando conosco. Nós vamos nos debruçar aqui sobre este versículo pequeno, mas tão precioso, e que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos faça entender e aplique essa porção à nossa alma, para o nosso bem, Senhor, para a nossa edificação. Nos perdoe os pecados e venha, Senhor, nos fortalecer, nos edificar no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu estou fazendo nos cultos da ceia uma exposição da carta aos Romanos, uma exposição detalhada. Nós começamos já a ceia retrasada, né? E na ceia do mês passado nós meditamos no versículo 1, primeiro versículo, começando a exposição. E por enquanto eu vou ficar fazendo essa exposição nas ceias, mas o plano é também passar para mais momentos, né? Para uma regularidade, possivelmente no domingo pela manhã. Nós estamos fazendo outros estudos, mas vamos estudar a carta aos Romanos na ceia, porque a carta aos Romanos estamos estudando porque ela fala mais propriamente, mais diretamente, melhor dizendo, do Evangelho, explicando realmente de forma sistemática o Evangelho. Toda a Bíblia aponta, vai nos ensinar, vai nos mostrar gradativamente o Evangelho, mas Romanos é especial porque ela apresenta uma luz maior, vamos dizer assim, sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, e é por isso que nós precisamos estudar. O meu interesse é que, com a graça de Deus, e eu peço também a sua oração, que a nossa igreja ela seja uma igreja firmada no Evangelho, porque o nosso perigo sempre é nós termos igreja, mas uma igreja firmada em outras coisas. E assim a igreja, na verdade, perde a sua identidade. Então, é uma oração que eu vou pedir para vocês, que esses estudos, como todas as pregações, o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que nós venhamos nos firmar realmente no Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos começando a carta, e aqui nós temos, do primeiro versículo ao versículo 7, na verdade aqui uma introdução, que é uma introdução comum da época do apóstolo Paulo, da cultura romana, cultura grega, em que ele se apresenta, diz também para quem ele está escrevendo e assim por diante. Tem a saudação, só que aqui o apóstolo Paulo ele dá um caráter cristão a essa saudação inicial. Então, ele tinha dito no primeiro versículo, como nós meditamos aqui na vez passada, no primeiro versículo, ele se apresenta, ele diz quem é ele. Então, como é que ele se apresenta? No primeiro versículo ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então veja como Paulo se identifica. Ele é Paulo, ele em primeiro lugar, acima de tudo, mais importante de tudo, ele é servo de Jesus Cristo, ele é escravo de Jesus, ele está neste mundo para fazer a vontade de Jesus. Segundo lugar, como servo de Jesus Cristo, aqui é uma coisa mais específica para Paulo, que não é para todos, na verdade é poucas pessoas, somente os 12 e Paulo, eles são chamados para apóstolos, chamado para apóstolo, aquele que foi uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus,
recebeu a revelação para registrá-la nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento. Então, ele diz assim, olha, eu fui chamado para isso, como servo de Jesus Cristo, para como uma testemunha de Cristo e como aquele que vai explicar, inspirado pelo Espírito Santo, quem é Jesus. E, em último lugar, ele diz separado para o Evangelho de Deus. E aqui é muito importante, porque ele diz assim, que toda a função dele como servo de Jesus, como apóstolo de Jesus, é exatamente anunciar a boa notícia, que ele chama aqui a boa notícia de Deus. Então, Paulo vivia para isso. A alegria de Paulo, se você perguntasse para Paulo, né, o que você é, a primeira coisa que ele então gostaria de dizer, de informar, é isso, olha, eu sou servo de Jesus Cristo e eu fui chamado para ser apóstolo e a minha vida é dedicada à pregação do Evangelho, à pregação da boa notícia. E ele tem essa alegria, irmãos, ele está escrevendo a capital do... Imagine só o que é isso. Ele está escrevendo a capital do Império Romano, a cidade mais importante da época. E ele não está interessado na questão política ou cultural da grande capital. Ele sabe que a necessidade da capital romana, da capital do Império Romano, a própria cidade de Roma, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, e ele sabe que o interesse dele, a vida dele é voltada para a glória de Deus, para o bem dos homens a quem ele encontrar, especialmente os gentios, porque ele é o apóstolo dos gentios. Ele sabe que existe uma necessidade fundamental no coração do homem de ser reconciliado com Deus. Porque não importa que você seja morador de Roma, morador de uma grande capital, de uma grande metrópole, não importa se você é uma pessoa inserida na cultura mais importante da sua época, não importa se você é uma pessoa rica ou se você é uma pessoa que tenha benefícios dessa vida, não importa quais sejam os benefícios dessa vida, mas a grande questão é, você está reconciliado com Deus? Quando você morrer aqui, você vai para a glória, vai estar com Deus, você é participante do reino vindouro de Jesus Cristo, porque ele chama aqui Jesus Cristo, olha só, Jesus quer dizer Salvador, e Cristo quer dizer Rei, Rei ungido. Você faz parte do reino de Deus, porque isso que importa. Não importa se você é morador de Roma, importa se você está indo para Jerusalém celestial. Roma não é importante é Jerusalém. E não a Jerusalém da terra, a Jerusalém do céu. O importante não é Nero, o importante é Cristo. O importante não é as suas posições políticas, sociais e o que você tenha nessa vida. O importante é que você esteja em Cristo. Então, Paulo percebe que o mais fundamental para ele executar aqui nessa vida, ele dedica a sua vida para a glória de Deus e como apóstolo de Jesus para a pregação do Evangelho. Ele sabe, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus. Vocês conhecem esse versículo de cor, né? Mas vamos ler aqui, versículo 16 e 17, que diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então ele está dizendo aqui, essa é a mensagem, essa é a grande mensagem, a justiça de Deus no Evangelho, a vida, que só tem vida quem é justo, mas só é justo quem crê em Jesus. Então, Paulo sabe que essa é a boa notícia, porque existe essa salvação, existe essa boa nova, e ele tem que anunciar essa boa nova. E essa boa nova chegou a nós, irmãos. E essa boa nova está aqui diante de nós, na palavra do Senhor. E hoje nós vamos participar da ceia, exatamente porque ela simboliza, de forma singela, simples, um pedaço de pão, um pouquinho de vinho, a grande e gloriosa obra de Deus em seu Filho. Porque Jesus morreu para a nossa salvação. Agora, irmãos, esse versículo que eu quero meditar com vocês hoje, o versículo 2, ele é um versículo que Paulo ele quer destacar algo muito importante. E o que ele quer destacar é o seguinte, olha, o que eu vim trazer para vocês não é alguma coisa que eu inventei, ou que um apóstolo, outro apóstolo, que Pedro, que João inventaram. E aqui, com toda a reverência, Paulo também quer dizer, nem o próprio Jesus Cristo, ele, na verdade,
trouxe uma mensagem absolutamente nova. Na verdade, Jesus, é isso que Paulo vai mostrar aqui, Jesus cumpre uma mensagem muito antiga, uma mensagem secular, uma mensagem que vem dos primeiros tempos ainda, uma mensagem que foi, na verdade, uma obra que foi prometida. E essa promessa, ela está contida no Antigo Testamento. Essa promessa está contida nos livros do Antigo Testamento. De maneira, irmãos, que o que Paulo quer mostrar aqui, que o evangelho que ele prega, veja que ele faz aqui uma conexão importante. Eu convido vocês a olharem comigo a última parte do versículo 1, que ele diz assim: separado para o evangelho de Deus, o qual, ou seja, este evangelho, o qual antes prometeu. Aliás, esse "o" aqui se refere a Deus. Deus prometeu este evangelho pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então ele está dizendo aqui, esse evangelho de Deus, o próprio Deus prometeu nas Santas Escrituras. E Paulo quer destacar isso. Paulo quer, antes dele, ainda está na saudação, meus irmãos, mas antes dele prosseguir nessa saudação e antes dele entrar no próprio assunto da carta, que é o evangelho propriamente dito, ele quer informar para nós, ele quer que o povo de Roma, os cristãos de Roma e todos os cristãos, eles estejam conscientes de que esse evangelho, ele é escriturístico, ele é bíblico e ele não somente, mais ainda, Paulo quer informar isso aqui, porque no tempo de Paulo ainda não tinha o Novo Testamento completo, tinha só o Antigo Testamento. Paulo quer informar que esse evangelho, ele não é só dos apóstolos, ele não é só dessa carta aos romanos, ele não é só de nenhuma escritura que estava sendo ainda produzida na sua época, que é o Novo Testamento. Nós já temos completo hoje, mas Paulo não tinha ainda. Mas esse evangelho, ele já foi prometido no Antigo Testamento. Observem, irmãos, que o apóstolo Paulo, no versículo 16 e 17, ele se apoia no Antigo Testamento, quando ele fala que o evangelho é o poder de Deus, e é através do evangelho que vem a justiça de Deus. Convido vocês de novo a lerem comigo 16 e 17, quando ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Aí veja o que ele está dizendo, como está escrito, como está escrito. Lembra do que ele fala no versículo 2? Escrituras. Então ele diz, como está escrito. Paulo está falando, se baseando na escritura passada. Como está escrito? O justo viverá pela fé. Onde está escrito isso, meus irmãos? Se vocês tiverem aí aquelas Bíblias que tem referenciazinha do lado, vocês sabem que está escrito em Abacuque. Então, o justo viverá pela fé. Esse justo, Paulo não está inventando nada. Paulo não está inventando a roda. Paulo não está trazendo uma mensagem absolutamente nova. Nada disso. Ele está apenas dizendo assim, cumpriu-se. Cumpriu-se. Cumpriu-se aquilo que estava prometido em Abacuque, aquilo que estava prometido nos profetas, aquilo que todo o Antigo Testamento já estava informando, ou seja, Jesus é o Salvador. A boa notícia já estava ali sendo prometida e Jesus veio cumprir. E hoje eu estou aqui para anunciar uma mensagem que o Antigo Testamento já prometeu. O Evangelho, a boa notícia, a verdade dita já em Abacuque, o justo viverá pela fé. Agora, meus irmãos, Paulo, ele está colocando isso aqui, portanto, porque isso é importante para nós. Veja, a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa vida eterna, a nossa participação no reino de Deus, todo o entendimento e toda a compreensão da boa notícia do Evangelho de Jesus depende de nós estarmos conscientes e de nós sabermos em que nos basear para, então, termos o conhecimento dessa mensagem. Depende de onde estão os nossos ouvidos,
Onde está a nossa atenção? O que nós estamos ouvindo? Se eu digo assim, eu sou evangélico, se eu digo, eu creio no Evangelho, a pergunta que se levanta, como é que você sabe que você crê? Existem evangelhos, irmãos. Se vocês pegarem a carta do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, onde Paulo ali, na verdade, ele vai trazer o verdadeiro evangelho a uma região. A carta aos Gálatas é uma repreensão e é uma correção do que estava acontecendo na região chamada Galácia. E naquela região, irmãos, era uma região em que existiam ali várias igrejas, em que Paulo tinha fundado. Paulo era o pioneiro ali naquele lugar. E depois da saída de Paulo, que era o pregador do verdadeiro evangelho, entraram ali aquilo que nós chamamos de judaizantes, pessoas que estavam pervertendo o evangelho de Jesus, transtornando a fé da igreja e estavam semeando um outro evangelho. E o apóstolo Paulo, então, ele diz assim, seja esses todos, até mesmo se nós fizermos isso, e se mesmo vier um anjo do céu e fizer isso, seja anátema, todo aquele, seja maldito, seja amaldiçoado, todo aquele que perverteu o evangelho de Jesus, todo aquele, e o sentido ali de Gálatas é o seguinte, é apresentar um evangelho de outra natureza. Veja, eu olho para vocês, vocês são seres humanos. Aí você, se você tiver lá um cachorrinho na sua casa, um gatinho, você sabe que o cachorrinho, o gatinho não é um ser humano. É outra natureza, é outro ser. Então o que Paulo está falando é o seguinte, existe entre vocês o que está acontecendo é um evangelho, não é meramente um evangelho simplesmente modificado, mas que de certa forma não é tão mudado. Não, Paulo está dizendo o seguinte, se nós tirarmos alguma coisa do evangelho, se nós acrescentarmos alguma coisa ao evangelho, nós vamos criar outra coisa. Nós vamos criar uma outra mensagem. Nós vamos, então, apresentar para as pessoas um outro evangelho, de outra natureza, que não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. E Paulo disse, se isso acontecer, se a mensagem apostólica, se aquilo que eu trouxe para vocês antes, como apóstolo de Jesus, e veja, quando Paulo diz apóstolo de Jesus, nós tomamos aqui agora esse versículo 2, o que Paulo dizia, não contradiz o Antigo Testamento, mas cumpre o Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo, portanto, juntando Romanos com Gálatas, é, se alguém vier e trouxer uma mensagem fora das Escrituras, mesmo usando as Escrituras, mas torcendo as Escrituras, e fora, portanto, do Antigo Testamento, e fora da mensagem apostólica, ele estará pregando um outro evangelho. Ele estará anunciando uma outra mensagem. E Paulo sempre se esforçou, meus irmãos, para que, e veja, a vida dele é pregar o evangelho. Então, o interesse total dele é que esse evangelho fosse bem compreendido, fosse entendido pela igreja, fosse crido nesse evangelho e que ele lutava para que este evangelho nunca fosse distorcido. Ora, nós vivemos tempos muito difíceis. Nós vivemos tempos, na nossa era, em que surgem muitas falsificações do evangelho. Paulo tinha as dificuldades da época dele, que ele fala na carta a Timóteo, que eu já tenho estudado aqui com vocês na EBD, ele fala das genealogias, ele fala das fábulas, ele fala daquelas distorções que aconteciam na época dele. Nós temos hoje as nossas genealogias, irmãos. Nós temos hoje as nossas fábulas. Nós temos hoje pessoas surgindo no meio das igrejas, isso já vem, claro, não é de agora, já vem de muito tempo, olhando mais para a nossa cultura aqui, de décadas, em que pessoas, elas então surgem no meio das igrejas e trazem uma mensagem que elas não podem basear nas Escrituras. Que elas não podem dizer assim, não, aqui está o que a palavra de Deus diz. Elas não podem provar as suas afirmações pelas Escrituras, elas torcem as Escrituras. Elas, muitas vezes, leem um versículo e não explicam o versículo da palavra e começam a falar coisas esquecendo aquele versículo. Elas não se preocupam em explicar as Escrituras Sagradas e elas trazem, então, aquilo que elas chamam de Evangelho.
Essas pessoas estão inseridas no meio das igrejas. Quando você lê ali Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava saindo de Éfeso, Paulo dizia que dentre eles iriam surgir pessoas assim. Iriam surgir pessoas que iriam semear outra mensagem, mas também de fora iria surgir isso. E nós também não temos visto a mesma coisa nas igrejas hoje, quando filosofias humanas, quando ideologias políticas, quando entendimentos que não vêm nem mesmo das igrejas, mas vêm de fora. As igrejas começam a flertar com isso, as igrejas começam a abraçar essas coisas, as igrejas começam a se apaixonar por isso. E os cristãos, então, vão abraçando. Tanto uma situação como outra, existe um elemento em comum, tanto nas distorções internas de pessoas que aparecem, usando às vezes o versículo bíblico, fora do sentido e do contexto, como entendimentos e pensamentos externos. Tudo isso, irmãos, há uma coisa em comum, não se baseia na Bíblia. Não se baseia nas Escrituras Sagradas. Às vezes, pode até fazer algum contato com a Bíblia para iludir as pessoas, né? Mas, como o Satanás é astuto, ele sabe como ele faz isso. Mas a compreensão realmente não é bíblica. Por que vocês acham que o apóstolo Paulo ele está colocando isso aqui logo no início, Evangelho de Deus, o qual prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras? Porque ele quer dizer, ele quer mostrar o valor, irmãos, das Escrituras como aquelas que nos dão conhecimento, que nos dão entendimento desse Evangelho de Deus. Então, o grande primeiro ponto é esse. A grande primeira questão aqui para Paulo, nós podemos compreender, irmãos, entender e já aplicar aos nossos dias, de tanta confusão nas igrejas, de tanta aberração e loucura que está acontecendo no chamado povo evangélico. A gente vê o povo evangélico misturado com tanta coisa sem sentido nas redes sociais e falando tanta bobagem e se expressando de maneira tão horrível, raivosa, enlouquecida. Quando nós observamos isso, irmãos, nós podemos perceber exatamente por que essas pessoas estão fazendo isso, por que essas coisas estão acontecendo, é porque estão esquecendo das Escrituras. Estão esquecendo de que essa é a palavra de Deus e de que aqui, meus irmãos, nós temos que basear toda a nossa fé. Nós não podemos. Existem muitos conhecimentos no mundo. Existem muitas fontes de conhecimento úteis e importantes, e eu nunca canso de falar isso para vocês, porque nós não estamos aqui negando as outras fontes de conhecimento, mas nós estamos dizendo que em termos de fé, em termos de conhecimento de Deus e do conhecimento da salvação e das nossas necessidades espirituais, é só a Bíblia. Nós não temos outra fonte, nós não temos outra forma de conhecer a boa notícia. Então, ontem nós estivemos aqui conversando, né? E estamos estudando e conversando e refletindo juntos sobre a importância da Bíblia Sagrada, sobre a importância de nós lermos a Bíblia, de nós meditarmos, dos pastores pregarem a Bíblia. Porque, irmãos, é isso. O próprio Paulo, o grande apóstolo dos gentios, ele não começa uma carta a uma igreja que ele não conhece. Já expliquei para vocês aqui que ele não tinha fundado essa igreja, ele não conhecia ainda esses irmãos, mas ele não começa essa carta dizendo simplesmente assim: olha, eu vim aqui falando com vocês como um apóstolo. Ele poderia fazer isso, porque tinha essa autoridade apostólica, mas ele faz questão de dizer isso também, que ele é um apóstolo, mas mostrar, veja que ele começa dizendo que ele é um apóstolo, mas ele imediatamente ele lembra que ele é um apóstolo verdadeiro, porque um apóstolo verdadeiro não contradiz Moisés. O apóstolo verdadeiro não contradiz Isaías. O apóstolo verdadeiro não contradiz Davi. O apóstolo verdadeiro está apenas trazendo o que Moisés, o que Isaías, o que Abacuque, que ele cita, já prometeram. Então a Bíblia inteira, não apenas um trecho dela, mas a Bíblia inteira está falando de Jesus, está apontando para Jesus. Às vezes não diretamente, mas no conjunto de todo o ensino, está apontando para
a pessoa bendita de Jesus Cristo, irmãos. E eu gostaria de prosseguir esse nosso tema de hoje, esse nosso estudo do versículo 2, agora olhando mais propriamente para o versículo. E eu convido vocês então a olharem comigo aqui o que Paulo diz aqui. E aí nós vamos entender exatamente a importância das Escrituras para a compreensão do Evangelho. Vamos olhar as palavras e o que Paulo diz no versículo 2. Ele tinha dito no primeiro versículo, separado para o Evangelho de Deus. Aí ele diz assim no versículo 2, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Vamos pensar primeiro nesse o qual. Ele está falando Deus. Ele está dizendo assim, o qual é Deus. Ele está dizendo assim, Deus prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Ele está falando então, meus irmãos, que o próprio Deus prometeu, mas ele prometeu pelos seus profetas e ele prometeu nas Santas Escrituras. Eu quero destacar logo a última frase, porque é bem interessante, dentro do nosso assunto, que é o valor das Escrituras, nós destacarmos exatamente as duas últimas expressões que Paulo está dizendo. Vou fazer um pulo aqui. Ele está dizendo que esse Deus prometeu o Evangelho nas Santas Escrituras. Existe aqui, então, meus irmãos, uma compreensão claríssima de Paulo que as Escrituras são sagradas, que as Escrituras são santas, que as Escrituras fazem parte de uma categoria literária, vamos dizer assim, singular, única. Não se compara nada a elas, porque somente as Escrituras, das Escrituras, pode-se dizer isso, ou seja, que Deus promete nelas. Você percebe aqui o valor disso? Ele está dizendo assim, olha, Deus promete nas Escrituras. Isso significa, irmãos, que nós não podemos tratar este livro como se fosse um livro comum, normal, e nem podemos tratar este livro como se apenas algumas partes dele fossem importantes e outras partes não tivessem valor. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus fala nas Escrituras. Deus promete nas Escrituras. De maneira que quando eu leio as Escrituras, ou quando eu ouço as Escrituras lidas, veja, todos os domingos nós estamos lendo aqui a Bíblia, na primeira parte do culto, o Antigo Testamento de manhã e o Novo Testamento à noite. E eu sempre gosto de começar essas leituras, estamos lendo um capítulo a cada domingo. E eu sempre digo, faço questão de dizer, e os irmãos já devem ter percebido isso, vamos ouvir Deus falar na leitura das Sagradas Escrituras, porque é exatamente isso, irmãos. Nós precisamos entender que quando a Bíblia está falando, é Deus falando, que Deus está ali falando. Portanto, existe um valor incomparável com este texto e esta palavra, porque não se trata de uma palavra humana, mas cada trecho dela, cada palavra, cada expressão, foi exatamente aquilo que Deus quis, aquilo que o Espírito Santo ele registrou através daqueles homens, sim, mas registrou a sua palavra ali. De maneira que quando eu leio Paulo dizer que o Evangelho, no versículo 16, é o poder de Deus para a salvação, não é meramente Paulo que está falando, mas é Deus falando conosco, dizendo assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de vocês. De forma, irmãos, a primeira grande coisa que nós temos que destacar aqui é que Paulo está dizendo que nenhuma parte da Bíblia ela vamos dizer assim, ela é descartável, ela é sem importância. Toda a palavra, no seu conjunto, ela é palavra de Deus e ela tem uma importância
para a compreensão do Evangelho e eu devolvi-la como a palavra de Deus. Guardem bem isso nesta manhã. Eu sei que os irmãos são cristãos, nós podemos dizer aqui, né? Cristãos ortodoxos, até comentei sobre a ortodoxia ontem, são cristãos que creem na doutrina, mas é sempre bom nós lembrar. Vocês vão encontrar pessoas, irmãos, que elas vão desconsiderar certas partes da Bíblia, que elas vão descartar e dizer que a Bíblia ela não é a palavra de Deus inteira. É apenas uma parte dela é a palavra de Deus, coisas assim. Ou que ela é meramente um livro humano. E vocês vão encontrar muitas vezes pessoas, no nosso meio mesmo, no meio cristão e evangélico, pessoas que vão dizer que não gostam muito do Antigo Testamento, que acham estranho o Antigo Testamento. Existe uma expressão que nós estamos vendo até, eu já vi até algumas pessoas usar essa expressão em documentários ou em reportagens, e isso está até, de certa forma, se popularizando, pelo menos já ouvi algumas vezes, algumas pessoas dizendo assim, quando querem falar de uma pessoa, elas dizem assim, o fulano do Antigo Testamento e o fulano do Novo Testamento, mostrando que houve uma mudança. Essa expressão denuncia, meus irmãos, uma falta de compreensão desses que usam essa expressão, porque eles querem dizer, na verdade, que existe um Deus do Antigo Testamento e existe um Deus do Novo Testamento. Existe como que um racha e uma separação muito, muito grande entre essas duas partes da Bíblia. No entanto, se nós pensarmos assim, se nós entendermos que o Antigo Testamento ele não tem valor, ou se apenas o Novo Testamento é que nós devemos estudar e ler, nós vamos perder, irmãos. Isso é seríssimo. Vamos perder a compreensão do Evangelho. Não acreditem naqueles que desconsideram a Bíblia Sagrada em alguma parte, e tampouco aqueles que desconsideram o Antigo Testamento. Porque Paulo está falando aqui do Antigo Testamento. Paulo está dizendo assim, Deus, ele fala pelas Escrituras Sagradas. E essas Escrituras Sagradas são o Antigo Testamento. Na nossa introdução à Carta aos Romanos, eu citei aqui para vocês um teólogo antigo em que ele disse que esta carta, por meio dessa carta, nós podemos entender o Antigo Testamento. Essa carta, portanto, no certo sentido, ela é uma explicação do Antigo Testamento. De forma, meus irmãos, que eu preciso compreender que em toda a Bíblia inteira e as suas duas partes, Deus está falando. E se eu quero compreender realmente o Evangelho, eu tenho que ler a Bíblia inteira. Eu tenho que meditar nela no seu total. Eu tenho que estudar esse livro desde Gênesis. Eu tenho que compreender o capítulo 1, a criação, o capítulo 2, ali a explicação de como o homem foi criado e de como Deus deu a mulher para o homem. Eu tenho que compreender o que está no capítulo 3 da queda e eu tenho que compreender todo o resto. E eu tenho que continuar estudando e meditando e percebendo os ensinos ali daqueles livros. Eu preciso estudar o Pentateuco, eu preciso estudar os livros históricos, eu preciso estudar os profetas, os livros poéticos, eu preciso estudar aqueles livros, eu preciso compreender aquelas mensagens. Sem isso, eu não vou entender o Novo Testamento. E eu preciso também estudar o Novo Testamento. Eu preciso penetrar nas riquezas do Novo Testamento. Eu preciso entender que Deus está falando em ambos os testamentos e é o mesmo Deus. Não tem nada a ver de Deus do Antigo Testamento e de Deus do Novo Testamento. É um único Deus. E que Ele está ali se revelando, Ele está ali falando e Ele está falando propriamente. Se eu quero compreender o amor de Deus, a graça de Deus, o Evangelho de Jesus, eu tenho que me debruçar sobre estes 66 livros, eu tenho que... Veja, irmãos, a grossura deste livro, que maravilha! Deus fala conosco. E eu tenho que ler, meditar, ouvir pregação, falar com meus irmãos, tirar minhas dúvidas, refletir junto com a igreja. Falamos ontem da leitura comunitária, vamos ainda falar mais, se Deus quiser.
Eu preciso ler e meditar nessa consciência. Deus fala nas Escrituras. E é através dessa minha busca por esse tesouro que eu vou entendendo mais e mais o Evangelho, porque Deus fala do Evangelho. Esse é um outro ponto importante, não é? E aqui eu quero avançar um pouquinho mais. O que Deus está falando, meus irmãos? Vamos observar. Paulo diz assim: separado para o Evangelho de Deus, o qual prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Portanto, a grande mensagem que Deus quer trazer para nós é o Evangelho. Como é, então, que eu vou entender a Bíblia? Vou passar para os irmãos agora um princípio apostólico de hermenêutica, de interpretação das Escrituras Sagradas. Você não deve ler a Bíblia sem esquecer de que em toda a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, o grande interesse de Deus é nos informar o Evangelho, é nos informar a boa notícia da graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todas as vezes que eu for ler a Bíblia, quero incentivar meus irmãos a isso. Todas as vezes que vocês forem ler a Bíblia, todas as vezes que vocês forem ouvir uma pregação, façam um teste para a sua compreensão da Bíblia e o valor da sua leitura bíblica. Em primeiro lugar, você deve se aproximar das Escrituras pensando assim: o que eu vou entender do Evangelho nessa minha leitura de hoje? E se propõe a isso. Ore a Deus e diga ao Senhor assim: Senhor, eu quero entender o Evangelho nessa porção que vou ler hoje. Eu quero compreender mais da riqueza da sua glória no Santo Evangelho de seu Filho, na grande obra da cruz, nessa porção que eu vou ler hoje, em todas as minhas leituras das Escrituras Sagradas. Esse é o propósito. E ore a Deus. E aí nós vamos conversando e meditando juntos como isso pode acontecer e como nós podemos, enfim, ter grande proveito nesse sentido. Mas hoje eu só quero aqui citar aos irmãos esse desejo, esse propósito que nós devemos ter ao nos aproximarmos das Escrituras Sagradas. Mas existe uma outra coisa também, meus irmãos. Teste todas as pregações por esse mesmo princípio. Se qualquer pastor, se qualquer pregador, se qualquer expositor da Bíblia, até mesmo um expositor que você goste muito, que você goste de ouvir, mas se numa pregação ele não extrair dali o Evangelho, a graça de Deus, a boa notícia, essa não é a pregação. Porque a pregação é a pregação do quê, irmãos? Do Evangelho. E os ministros são designados como ministros do Evangelho. Então, nós devemos testar as nossas próprias leituras e todas as pregações que nós ouvimos, irmãos, ainda que o pregador não traga exatamente da mesma forma o Evangelho, porque existe na própria Bíblia maneiras de expressar esse Evangelho. Às vezes o Evangelho ele se manifesta na expressão muito forte do reino de Deus, e outras vezes da libertação do povo ali do Egito, enfim, irmãos, mas de uma forma ou de outra. Mas a grande questão é, o teste para toda pregação é se ela está trazendo o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre, irmãos, quando Deus fala nas Escrituras Sagradas, Ele fala do Evangelho. E sempre que eu ouço Deus falar, eu entendo melhor o Evangelho. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Eu vou repetir isso aqui, tá? Deus está falando do Evangelho na Bíblia o tempo todo. E sempre que eu compreendo a Bíblia, eu estou compreendendo o Evangelho. Agora, Paulo diz também aqui para nós, irmãos, outra coisa muito importante, quando ele fala que o Evangelho, nestas Escrituras que ele está aqui se referindo, que são as Escrituras do Antigo Testamento, ele diz que esse Deus prometeu pelos seus profetas. Ele prometeu. Ele
No Antigo Testamento, portanto, fez promessas. E essa é uma coisa muito importante também para a nossa compreensão do Evangelho e para o nosso ouvir proveitoso das Escrituras, nossa leitura e o nosso ouvir proveitoso das Escrituras. Nós temos que entender essas duas partes da Bíblia, irmãos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, exatamente nesse sentido. O Antigo Testamento, ele é uma promessa. O Antigo Testamento inteiro é promessa. Paulo está dizendo aqui que no Antigo Testamento, o Evangelho propriamente, que se revelou na pessoa bendita de Jesus Cristo, ainda não tinha se manifestado, ainda não tinha se cumprido. Porque, irmãos, o que é o Evangelho? Vamos ler aqui o versículo 16 de novo. Perceba comigo, veja o que ele diz no versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Se vocês forem perceber, existe uma diferença na designação que Paulo dá do Evangelho entre o primeiro versículo e o versículo 16. No versículo 1, ele diz Evangelho de Deus. No versículo 16, ele fala Evangelho de Cristo. Essa designação, irmãos, não é de diferença, essa diferente designação não é diferença de Evangelho. O Evangelho é o mesmo. Ele está dizendo no versículo 1, a ênfase dele é que esse Evangelho vem de Deus. Esse Evangelho vem do Pai. Mas no versículo 16, ele está dizendo aquilo que toda a Bíblia informa, que o Pai traz este Evangelho no Filho. Este Evangelho é o Evangelho de Cristo. Então, o que nós podemos dizer, irmãos? Que o Evangelho se efetivou, que o Evangelho se cumpriu propriamente, essa boa notícia, ela somente se tornou uma notícia em que eu posso dizer assim, olha, está cumprido, Jesus já veio, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu. Eu só posso falar disto no Novo Testamento. É o Novo Testamento que vai nos mostrar o cumprimento dessa promessa. Mas o Antigo Testamento, ele é a promessa. Então, Paulo está dizendo assim para nós. Vejam como vocês devem ler as Escrituras. Vejam como vocês devem perceber a maneira como Deus fala nas Escrituras. Você começa ali no Gênesis. Você vai fazer a sua leitura bíblica. E tem alguns irmãos que leem a Bíblia uma vez por ano, não é? E eu não sei como vocês estão fazendo, mas enfim. Você começa ali no Gênesis, aí você entra ali no Gênesis e você percebe ali que existe a criação de Deus e existe, no capítulo 3, a queda. E lá no iniciozinho, logo no versículo 15, você tem a maldição à serpente. E ali, irmãos, o Senhor diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali tem aquilo que os teólogos chamam da primeira pregação do Evangelho. E o próprio Deus prega ali o Evangelho. Só que a forma como Deus prega o Evangelho é em forma de promessa. Porque ele diz, o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Quando você avança na sua leitura bíblica, você chega então em Noé, e em Noé, irmãos, e no dilúvio, você tem ali a proteção de Deus, aquela família do dilúvio, a preservação da humanidade, e você prossegue na sua leitura e você chega, você tem todas aquelas genealogias, lembra? As genealogias e Deus ali separando um povo para si, até que você chega no finalzinho do capítulo 11, em Abrão. E ali em Abrão, você tem aquele homem sendo chamado por Deus, no capítulo 12,
E Deus dizendo para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você percebe sempre promessa, promessa, promessa. E aí você avança. E você chega no Moisés, e no Sinai, e na instituição do culto, em todos aqueles sacrifícios, e é sangue, 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 o tabernáculo, no templo, os sacerdotes, e aqueles animais morrendo, e os dias de festa, e tudo aquilo ali, irmãos, agora que nós conhecemos já o Novo Testamento, quando chega o Novo Testamento, tudo aquilo para. Nas igrejas apostólicas não tem mais dia de festa, não tem mais sacerdote, não tem mais sacrifícios. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo ali era, de novo, o quê? Promessa. Aí você continua avançando na sua leitura bíblica, aí você chega nos reis, e naqueles primeiros reis de Israel, você chega em Saul, o rei que era mais o rei do povo do que o rei de Deus. Então, aquele rei cai e vem o rei do coração de Deus. Quem é? Davi. E aí, com o passar da história de Davi, Deus faz uma promessa para ele. Qual é a promessa que Deus dá a Davi? Sempre haverá um descendente teu no trono. Nunca deixará de ter um descendente teu no trono. Então, ali está, irmãos, a promessa de novo. Meus queridos irmãos, quem é? Quem é esse descendente? Cristo. Quem é prometido em Gênesis 3,15? Cristo. Por onde virá a bênção a toda a terra? Cristo. Quem estava sendo tipificado em todos aqueles sacrifícios? Cristo, que é o Cordeiro de Deus que morreria e que é o sumo sacerdote celestial. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Lembra que ele diz lá, nós temos um sumo sacerdote celestial. Cristo é prometido o tempo todo no Antigo Testamento. E só lembrando de mais um exemplo aqui de promessa. Moisés, quando ele está encerrando o ministério dele, ele diz assim: virá um profeta como eu, a ele ouvir, a ele ouvir. Então nós temos a promessa de um profeta que deveria ser ouvido. Então nós temos a promessa de um profeta. Nós temos a promessa de um sacerdote. Nós temos a promessa de um rei. Está no Antigo Testamento. Nós temos a promessa de um profeta, de um sacerdote e de um rei. Promessa. E aí você entra no Novo Testamento. Mateus, capítulo 1. E o que Mateus faz? Mateus pega a genealogia e vai mostrar que esse rei, quem é esse rei? É Jesus, o filho de Davi. Você percebe como o apóstolo Paulo começa a sua carta? Se Deus quiser, nós vamos estudar na próxima exposição. Veja o que ele diz aqui no versículo 3. Leia comigo aí no versículo 3. Ele diz assim: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Davi. Ele volta para o Antigo Testamento e vai buscar esse rei como descendente de Davi. A mesma coisa que Mateus faz, irmãos. E quando você pega o capítulo 4, vamos olhar aqui o capítulo 4? Olhe comigo, por favor. E ele diz assim, quando ele quer provar que a justificação é pela fé, ele vai mostrar dois exemplos de justificação pela fé. Versículo 1 do capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E lá no versículo 6, ele diz assim: assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, sem as obras da lei. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado.
Paulo vai lembrar na carta, e eu quero destacar isso porque com a continuidade do nosso estudo nós vamos perceber melhor isso. Paulo vai lembrar sempre desses dois personagens, Abraão, Davi. Paulo está totalmente conectado com esses homens do passado. Por quê, irmãos? Porque esses homens do passado receberam a promessa de um povo abençoado e abençoador, promessa de um rei. O que eu quero dizer aos meus irmãos é que, irmãos, nós só podemos entender o Evangelho quando nós entendemos essas relações da Bíblia Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento. Por isso que é tão sem sentido, sabe? As pessoas desprezarem o Antigo Testamento. Porque eu não posso entender o Novo sem entender o Antigo. Você imagina assim, eu marco com você um encontro e eu digo assim, fulano, meu irmão, minha irmã, tal hora eu estarei naquele lugar específico. O que é isso, irmãos? Uma promessa. Aí você vai para aquele lugar, aí você chega antes de mim um pouco, e eu marquei uma hora, e eu chego naquela hora que eu marquei. O que é isso? Cumprimento. Mas se porventura eu estiver naquele lugar, aliás, você estiver no lugar, e eu chegar até ele, eu chegar também naquele lugar, e te encontrar lá, por acaso, houve promessa? Foi acaso. Eu estou dizendo isso para que você compreenda, se eu não entendo que o Antigo Testamento é promessa, eu não entendo o Novo Testamento. Se eu não compreendo que Jesus estava sendo prometido por todo o Antigo Testamento e não leio a Bíblia assim, eu não compreendo o Evangelho, eu não compreendo Cristo. Paulo está querendo nos dizer isso, está dizendo assim, preste bem atenção nisso. Vocês precisam compreender essas coisas. O Antigo Testamento é tão importante para vocês entenderem Jesus, para vocês entenderem a história da redenção. Leia suas Bíblias assim. E um último ponto, irmãos, que eu quero destacar a vocês esta manhã, é que ele diz aqui que ele é um apóstolo, mas aí no versículo 2, ele não fala de apóstolo, ele fala de quê? Profetas. Ele diz assim, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. E aqui ele quer fazer um destaque importante, perdão, ele quer fazer um destaque importante, porque ele quer exatamente dizer assim, o que são as Escrituras? As Escrituras, elas são santas. Mas por que elas são santas? Porque elas são palavra de Deus. E elas são palavra de Deus, porém, através da agência humana. Foram homens que escreveram. Mas esses homens não são quaisquer homens, qualquer homem. Estes homens, eles são ou apóstolos ou profetas. Isso é muito importante, por quê? Porque Deus chamou certos homens para escrever as Escrituras. E se você quer ouvir Deus falar, você tem que ouvir o que Deus deu a esses homens. Deus estava falando por eles, somente por eles. Assim, não ouça outros. Quem é apóstolo? Apóstolo é quem escreveu o Novo Testamento. Quem é profeta? Profeta é quem escreveu o Antigo Testamento. Portanto, não ouça outros apóstolos. Não ouça outros profetas. Aqui é um alerta importante, por quê? Porque quando eu citei, irmãos, da confusão que existe nas igrejas hoje, e da confusão que existe no sentido interno e externo, é porque certas pessoas se apresentam para o povo das igrejas com autoridade. Aqueles internamente vêm e começam no seio da igreja, distorcendo o evangelho e afastando as pessoas das escrituras, elas se dizem inspiradas por Deus. Elas vêm com os discursos, ou discursos de êxtase, ou mesmo que não sejam êxtase, mas sempre dizendo assim, olha, Deus me falou,
eu trouxe uma palavra de Deus para vocês. Eles querem as pessoas se colocarem no lugar dos apóstolos e profetas. A esses nós devemos rejeitar e nós devemos ficar com os verdadeiros apóstolos e profetas. Mas existem também aqueles externamente, que vêm também com autoridade, vêm e se apresentam para nós, para as igrejas, dizendo assim: eu tenho autoridade filosófica, eu tenho autoridade de um certo conhecimento, e este conhecimento, ele vai fazer vocês muito mais sábios e capazes do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é boa, talvez eles dirão, mas eu tenho um conhecimento ainda mais importante. Talvez eles não digam assim, talvez eles não ousem falar assim, porque eles vão assustar os cristãos, mas eles vêm de forma sutil e se apresentam com uma mensagem que diz assim: essa mensagem é importante demais, vejam, vocês precisam ouvir isso. Então, eles desejam que os cristãos deixem de ouvir os apóstolos e profetas, a boa notícia do Evangelho, a promessa de Deus, para ouvi-los com uma mensagem que tem que ser ouvida, que é essencial, que é importante. Então, esses mesmos cristãos, na medida que eles vão ouvindo esses ideólogos, esses filósofos e essas pessoas, ou esses profetas internos, estou colocando aqui duas situações, eles vão esquecendo o Evangelho. As igrejas vão se distorcendo, as igrejas vão se perdendo. Irmãos, era isso que estava acontecendo em Éfeso, na época que o apóstolo Paulo escreveu a carta a 1 Timóteo. E o que eu quero deixar aqui para os meus irmãos é o seguinte: irmãos, nós precisamos ouvir as Escrituras. Nós precisamos ouvir a boa notícia que Deus traz para nós nas Escrituras. Por isso eu quero pedir duas coisas para vocês, para encerrarmos essa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, vamos orar e vamos ler as nossas Bíblias e vamos meditar nas nossas Bíblias. Pedindo para Deus: Senhor, ensina-me cada vez melhor o Santo Evangelho, a boa notícia da salvação. Em segundo lugar, ore por este pastor que está aqui e pelos pastores que vocês conhecem e que os consideram ministros fiéis. Peçam que Deus lhes conceda graça para que eles preguem a Escritura e, pregando a Escritura, pregarão o Evangelho para vocês, irmãos. Mas façam isso, orem e os ouçam, mas façam isso como os bereanos, testando, observando. Eu deixei para os irmãos, e eu quero finalizar com isso, 2 testes para a sua leitura e para ouvir pregação. A sua leitura só será proveitosa se você compreender um pouco mais a cada leitura do Evangelho. Porque esse é o propósito de Deus. Deus não quer que você leia a Bíblia buscando meramente regras morais, mas que você compreenda a vontade dele dentro do contexto do Evangelho da Graça. Ele quer que você obedeça, mas como alguém que responda ao amor e à graça dele no Evangelho. Em segundo lugar, faça um teste a todas as pregações. Perceba se o pregador ele está trazendo para você o Evangelho nas Escrituras, e não legalismo, e não filosofia humana, e não novas revelações, o que seja, mas baseando-se nas Escrituras, interpretando bem as Escrituras, trazendo o Evangelho. E lembre que isso é possível quando você dá valor às duas partes da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, lembrando que o Antigo é promessa e o Novo é cumprimento. Isso vai nos ajudar muito, meus irmãos. E tudo isso está aqui nesse segundo versículo, para que nós não percamos a visão do genuíno Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe cada um de nós. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos nesta manhã, confiando na sua maravilhosa graça, Senhor, esperando em Ti.
olharmos para esse segundo versículo tão maravilhoso, tão precioso. Senhor, aplica ao nosso coração, Senhor. Abençoa cada um, cada irmão querido, cada irmã querida, também as pessoas que ouvirem, para que ninguém se distraia com outros evangelhos e com outras promessas do mundo, mas que ouçam o evangelho, ouvindo a Bíblia, buscando nas Escrituras uma compreensão cada vez melhor do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, Senhor. Faça isso, Senhor, nós te pedimos. Abençoa-nos, guarda-nos, abençoa cada irmão e irmã, para que se dispondo a meditar, a estudar, a ouvir a palavra, a congregar, se disponha a conhecer a palavra e conhecer o Evangelho, e seja assim abençoado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, o Senhor disse, porque serão fartos. Faça isso na nossa vida, Senhor, e nós possamos te amar cada vez mais, na compreensão do bendito Evangelho de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos passar para a ceia. Eu convido vocês agora a abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, agora, no capítulo 11, no versículo 23. Vamos ler então?